A paz do Senhor, está começando agora mais um Espaço Jovem. É isso aí, compartilha em todas as tuas redes sociais, chama os teus amigos que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. De o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas é o nosso tema de hoje. E para falar deste tema tão maravilhoso, deste tema tão interessante, não é? Nós estamos recebendo hoje aqui o evangelista Jefferson Correia. Paz do Senhor, evangelista. Pai do Senhor, presbítero André, Pai do Senhor, irmã Camila. Para mim é um prazer poder estar aqui participando desse programa que com certeza será de bênçãos para a vida de todos os jovens e, por que não dizer, de toda a igreja. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E no louvor, contamos com a presença da cantora Maria Eduarda, da área 22. Pai do Senhor, Maria Eduarda. Amém. Também dos músicos da área 25. Pai do Senhor, músicos. Amém, glória a Deus. E aqui na arquibancada, não estão nervosos, estão super tranquilos, né? Estão os jovens também da área 3. Onde é que estão os jovens da área 3? Amém, coordenada pela evangelista Vanderlei Davini. E também os jovens da área 36. A Pai do Senhor, jovens. Coordenado também pelo evangelista Jailson. E agora a gente já vai começar com o que interessa, né? Exatamente. Agora a gente vai dar início à nossa conversa, já perguntando inicialmente, pastor, ministro, a que se refere essa expressão? A gente falou que o tema da gente é rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Fazendo referência àquele texto lá de Hebreus. Mas quem são essa grande nuvem de testemunhas, né? Quem são essas pessoas, pastor? O que é que o senhor poderia comentar para a gente em relação a isso? A Bíblia, quando fala sobre a grande nuvem de testemunhas, conforme Hebreus capítulo 12, na verdade está se referindo, né, trazendo à tona os heróis da fé, que está descrito no capítulo 11 de Hebreus, Sim. que fala sobre Abraão, Isaac, Jacó, Noé, né, fala também daqueles que venceram as batalhas, venceram todas as adversidades, as dificuldades da sua época e hoje, para nós, são referências e mostra para todos nós que é possível vencer as adversidades, porque o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles, né, que fazem parte da galeria dos heróis da fé, é o mesmo Deus que está com a sua igreja hoje e, sobretudo, né, estamos no Espaço Jovens, está também na vida de todos os jovens, de toda a mocidade da casa do Senhor. É como se essa grande nuvem de testemunhas fossem os nossos antepassados, né? As pessoas que vieram antes da gente e guerrearam, batalharam pela fé uma vez dada aos santos, né? Exatamente, são aqueles que lá atrás conseguiram superar as dificuldades, as batalhas, e podemos também não dizer também, não só os patriarcas da antiguidade, mas até os cristãos, né, de 50 anos atrás, 100 anos atrás, que também tiveram seus desafios, né, tiveram as suas dificuldades, mas venceram, né? Não venceram com as suas próprias forças, mas venceram porque o Senhor estava ao lado deles para ajudar. Então dá para a gente dizer que em determinado aspecto eles também são uma grande nuvem de testemunhos para nós. Também serve de testemunha para nós nos dias de hoje. Amém, pastor. E o que significa, diz lá na Bíblia, né, em 2 Coríntios 2:15, o bom cheiro de Cristo? O que é que a gente pode definir como o bom cheiro de Cristo? O bom cheiro de Cristo, a gente trazendo conforme essa referência, na época, Paulo ele estava ali, né, querendo
trazer uma referência para a igreja de Corinto das vitórias que os soldados de Roma, eles tinham uma prática de quando iam para a batalha e venciam as batalhas, eles traziam aqueles soldados que não morreram em combate, os seus inimigos, e eles traziam para Roma, e quando eles entravam, eles costumavam lançar perfumes para os soldados que estavam voltando da batalha, os que foram para batalhas e venceram. Eles costumavam colocar perfumes, lançar perfumes quando os soldados estavam voltando. E o povo que estava ali na porta, no arco triunfal, podemos dizer assim, no arco do triunfo, melhor dizendo, na porta da cidade, eles sentiam aquele cheiro dos soldados que estavam voltando e sabiam que aqueles soldados ali foram os soldados que venceram a batalha. E isso traz para nós o cheiro, de Cristo, é que quando se vai para uma batalha, quando está em meio a uma luta, que hoje nós vivemos em uma batalha espiritual muito grande. Constante, né? Aonde quer que nós estejamos, na escola, na faculdade, no trabalho, é uma luta espiritual muito grande. E esse cheiro suave que o cristão, ele exala, é porque ele, em meio ao mundo, em meio aos embates espirituais, ele consegue exalar o cheiro de Cristo, porque verdadeiramente as pessoas conseguem ver a diferença daqueles que servem ao Senhor. E Paulo ali, ele estava dizendo, trazendo à tona essa expressão de que o cristão, o servo de Deus, que tem o cheiro de Cristo, é aquele que vence as batalhas espirituais do dia a dia. Então a gente já podia fazer um link com a primeira pergunta, no intuito de entender de que, assim como os cristãos no passado, aquela tão grande nuvem de testemunhas, a galeria dos heróis da fé, eles venceram, deram um bom testemunho, a gente também precisa exalar o bom cheiro de Cristo e sair como vitorioso também, no caso. Perfeitamente, perfeitamente. Essa colocação sua é realmente um arremate muito importante para esse momento, porque hoje, no mundo pós-moderno que estamos vivendo, hoje manter o testemunho de Cristo perante essa sociedade que a cada dia mais estão desprezando o sagrado, desprezando as coisas de Deus, podemos dizer que hoje a sociedade quer trazer à tona a não existência de Deus. Então, quando o jovem, o cristão, ele se coloca numa postura diferente de um verdadeiro cristão, de alguém que anda conforme a palavra de Deus, logo essa diferença exala um bom cheiro de Cristo. E aonde ele está, seja, como eu disse, escola, trabalho ou até em meio à vizinhança, ele vai sempre exalar o cheiro de Cristo. E parece que ele está sempre numa batalha, né? Lutando contra isso, e parece que o mundo tá querendo tirar esse cheiro, né? Esse bom cheiro, digamos assim, e a gente está sempre lutando para vencer, para lutar. É uma batalha constante, pastor. É uma batalha constante e nós não podemos nunca, estarmos desatentos. Paulo disse que o soldado que milita, ele não pode se embaraçar com negócios desta vida, conforme ele escrevendo lá a Timóteo no capítulo 2. Então, verdadeiramente, nós estamos em uma batalha constante. Estamos todos os dias pelejando contra o adversário das nossas almas. E eles estão, o inimigo tem se utilizado de muitas pessoas para querer fazer com que aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor percam o cheiro de Cristo, vão perdendo a essência. E isso nós estamos vendo um ataque muito escancarado à fé cristã. O ataque é dioturnamente. E por isso que nós temos que estarmos sempre preparados para sermos verdadeiramente, para esses dias, uma testemunha de que realmente nós servimos a um Cristo que é vivo, que existe e que pode mudar a vida do mais vil pecador. Amém, pastor. E aqui a gente já tem uma pergunta aqui pela plateia. Raquel Silva, da área 3. Como é que tá a irmã Raquel? Sai o microfone para ela.
do Senhor. Amém, Pai do Senhor. Quero tirar a dúvida a respeito do jovem cristão quando ele perde o seu testemunho. O que é que ele deve fazer para recuperar? Muito bem, boa pergunta. E uma pergunta que eu entendo que para quem está assistindo o programa, pode também ter muitos jovens que estão se fazendo esta pergunta. Em algum momento eu fraquejei no meu testemunho. Em algum momento eu fraquejei na minha caminhada. E agora? Tem solução para mim? Será que eu vou conseguir novamente exalar o cheiro de Cristo? Eu diria que sim, com certeza, porque enquanto nós estamos aqui, enquanto nós temos a oportunidade de mudar, porque a nossa vida ela é feita de escolhas, de decisões. É eu que decido se vou exalar o cheiro de Cristo ou não. Se em algum momento eu fraquejei, se em algum momento eu me envolvi com as coisas do mundo e já deixei, não é, de ser uma referência, porque o jovem cristão ele é uma referência. Aonde ele chega, ele sempre vai exalar o cheiro de Cristo, ele sempre vai fazer a diferença, porque hoje a sociedade, né, vive a cada dia mais envolvida com o pecado. Então, quando um jovem chega em algum lugar e ele expressa a sua convicção em Cristo, ele faz a diferença. Então, se em algum momento ele perdeu isso, ele pode voltar de onde ele entendeu que falhou e, a partir daquele momento, mudar a postura e voltar novamente à caminhada cristã, abandonando aquilo que ele por acaso tenha cometido, que fez com que ele não tivesse mais exalando o cheiro de Cristo, e a partir daí tomar uma postura de agora realmente estar olhando apenas para Cristo e sendo uma referência. E com certeza, se ele, a partir daquele momento, continuar servindo a Deus, testificando, né, de Cristo e mantendo a comunhão com o Senhor, aqueles que porventura viram ele de algum momento fraquejando, vão olhar para ele e vão dizer, ele mudou, ela mudou. Então Cristo é aquele que pode mudar, independente do tempo, independente do que ele tenha cometido. Nosso Cristo, ele é misericordioso e nos ama muito. Agora vai requerer postura, atitude, né? Porque possa ser que tenha algum colega que veja e diz, mas tu não fez, mas tu não faz. Porque o inimigo é especialista em apontar e acusar, né? Aí vai requerer postura da pessoa também, né, pastor? Eu diria que o cristão, o jovem, ele deve ficar muito atento a não se deixar chegar nesse nível de perder o cheiro, de deixar de ser uma testemunha viva. Porque realmente depois que ele por acaso venha perder, né, esse cheiro suave de Cristo, vai se tornar mais difícil dele testificar do que Cristo fez na vida dele. Então ele vai ter que ter um esforço maior e vai ter que ter também que aprender a lidar com algumas acusações. Porque em algum momento alguém vai dizer, agora você está dizendo que realmente está fazendo certo, mas lá atrás você não fez. Mas isso é uma arma que o inimigo usa para tentar nos enfraquecer diante do Senhor. Mas se nós confessarmos, a Bíblia diz, e deixarmos, o Senhor é grande em misericórdia para perdoar. Agora, concordo com o presbítero André que é mais difícil, mas se nós tomarmos a postura de continuarmos servindo ao Senhor e tendo, né, a habilidade de conviver com uma ou outra questionamento, a gente vai conseguir novamente exalar o cheiro de Cristo. Amém. Pastor, é tudo questão de identidade, né, pastor? A pessoa tem que se entender com a identidade cristã conforme a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa base, é aquilo que nos dá a firmeza, é aquilo que consegue nos ajudar a passar por essas coisas, por exemplo, né, e voltar a ter o bom cheiro de Cristo. Exatamente. Quando se fala sobre a galeria dos heróis da fé, eles enfrentaram dificuldades, eles enfrentaram momentos para a época muito difíceis. Mas mostra ali que eles venceram, mostram ali que eles conseguiram superar
aquelas dificuldades, aquelas adversidades, porque eles tinham uma convicção. Né? Abraão tinha a convicção. Era um diferencial isso, né? Ele tinha convicção. Então, ele sabia da chamada que Deus tinha para a vida dele. E ainda que ele, em algum momento, não compreendesse como é que se daria o cumprimento, mas ele foi fiel. Ele obedeceu na risca aquilo que Deus havia falado para ele e determinado. E por isso que ele hoje está na galeria dos heróis da fé, porque ele tinha convicção. E o jovem tem que ter convicção. O jovem não pode olhar para as dificuldades, não pode olhar para os comentários contrários, para essas ideologias de maneira nenhuma. Então que cada jovem que aqui está possa, né, e todos que estão assistindo, ter a convicção, manter-se fiel ao propósito, porque o propósito é chegar até a presença de Deus. Então esse propósito requer um investimento. Esse investimento nós podemos dizer que é através da leitura diária da palavra de Deus, a oração e a busca incansável pelo Senhor. Isso aí, glória a Deus. E nós já vamos aqui para o primeiro bloco, né? Primeira interação de vocês, né? E você aí de casa já conhece como é que é essa parte, né? A gente vai para o quiz bíblico. Qual é a história? Você aí de casa, fica aí que vai rodar a vinheta. Como a gente já disse, você aí de casa já conhece, nós vamos dar 3 dicas e eles vão ter que descobrir qual é a história. Tem gente que me para na igreja e diz assim, eu quero responder por eles, porque eu já sei a resposta. Mas fica quietinho aí, que agora é a vez deles de participarem, né? Vamos lá. Quem é que quer começar? Tem algum voluntário? Alguma área voluntária que quer começar? Ó, fica à vontade, né? Área 3, vamos começar pela área 3. Vamos lá. Qual é a história? Tela 1. Aconteceu no tempo de Herodes, o tetrarca. Muita coisa aconteceu nesse tempo, não foi? Por isso que a gente tem a tela 2. Um homem de Deus foi preso por dizer que algo não era lícito. A morte de João Batista? Tem certeza? Tenho. Você está representando a sua área, você tem certeza? Sou. Convicção. Senhora. Eu vou dar a tela 3. Mas a filha de uma mulher adúltera fez um pedido que, apesar de aflito, Herodes precisou atendê-lo devido a um juramento. Continua com sua resposta. Tela com a resposta, a morte de João Batista a pedido da filha de Herodias. Muito bem, um pontinho aí para a área 3. Como é teu nome mesmo? Fala aqui. Pedro Henrique. Pedro Henrique representando a área 3. Muito bem. Vamos para a área 36. Vamos ver se vocês estão afiados também, né? Qual é a história? Tela 1. Aconteceu depois de Jesus mandar que os discípulos entrassem no barco enquanto despedia a multidão. Querem a tela 2? Depois subiu ao monte para orar, enquanto os discípulos estavam no barco. Querem a tela 3? E quando o barco estava sendo açoitado pelas ondas, algo aconteceu. Olha aí. Agora ficou mais fácil, né? Seja corajoso, vá. Alvin David, Jesus. Fez o quê? Qual foi a história? Começou certo. Jesus e Pedro, ele chamou Pedro, Mas antes de ele chamar Pedro, ele fez o quê? caminhou sobre as águas. Olha Ele aí. sabia, a gente só fez a encenação. Tela com a resposta. Jesus dirigiu-se até o barco andando sobre as águas. Muito bem, um pontinho Também aí para a depois do área. bonequinho andando aí todo mundo. É só uma pequena dica. Vamos lá desempatar agora? Pra gente terminar esse primeiro bloco. Quem souber, levanta a mão e pega o microfone, tá certo? Qual é a história? Tela 1. Aconteceu quando um homem enviou 2 servos até alguém. Tela 2. Estes servos disseram que se o seu senhor não se julgava digno de ter aquele alguém sob seu teto. E aí? Tela 3, acho que é. Quer arriscar? Quer arriscar? Quer? Vou dar a tela 3, tá bom? A dica 3.
E esse alguém fez de longe mesmo algo pelo homem. Olha aí, E aí, sabe? já sabe? Aí tinha de seu nome. Júlio, da área 36. Júlio? Diga aí, irmão Júlio. A cura do servo do centurião? Tem certeza? Tenho. Vocês concordam com ele? Tela com a resposta. Jesus cura o servo de centurião de Cafarnaum. Muito bem, ó. 2-1 pra para a área 36. Mas daqui a pouco tem mais. Não se aperreie, não. E a gente vai para um rápido intervalo, né? Mas antes disso a gente vai de louvor, né? Com a nossa irmã Maria Eduarda. Amém? Não sai daí não, porque já já a gente volta. Irmã Maria Eduarda. Amém. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Sem teu viver existe um vazio. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás, sim, ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo. Que sorriso, tuas lágrimas Ele vai transformar. Pra sempre guiará os seus caminhos e por amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás, sim, ao Senhor teu coração entregar. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás, sim, ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar. Teu coração entregar. E o Espaço Jovem está de volta com uma conversa extremamente interessante. E você sabia que também pode nos encontrar em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E já retornando aqui a nossa conversa de hoje com o tema Rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Estamos conversando aqui, recebendo o evangelista Jefferson Correia. E pastor, já retornando aqui a nossa conversa, qual seria o maior desafio ao ser luz em meio às trevas? É interessante porque hoje todos nós, né, precisamos ir à escola, à faculdade, ao trabalho, se relacionar com pessoas. E nesse relacionamento, fora da igreja,
Porque às vezes alguém, né, tem até um bom testemunho de cristão na igreja, no ambiente ali, no convívio com os irmãos. Onde é favorável, né, pastor? Onde é favorável, mas quando vai para a escola, para a faculdade, ao trabalho, aí é onde verdadeiramente se vê o caráter do cristão. Então a gente observa que ser luz hoje em meio às trevas é um desafio muito grande, porque muitas pessoas estão querendo, às vezes, se deixar levar pelas influências. E a Bíblia diz que as más conversação corrompem os bons costumes. Às vezes é até um jovem dedicado na casa do Senhor, né? Às vezes até coopera bem na igreja que faz parte, mas quando chega no trabalho, Se deixa levar, né? quando chega na faculdade, vai se envolvendo. E a palavra de Deus é muito clara quando diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sim transformar pela renovação do vosso entendimento. Porque uma vez que eu aceito a Cristo como Salvador, agora eu não vivo mais como vivia outrora, né? Paulo disse que agora nós precisamos andar em novidade de vida. Então, no ambiente onde há trevas, quando eu que sou luz chego, eu preciso já firmar o meu território. Alguém já tem que perceber que ali é um cristão, ali é um jovem que é diferente. É um jovem que verdadeiramente exala o cheiro de Cristo. Porque esse tema, né, quando se diz rodeado de uma grande nuvem de testemunhas, muitas pessoas que estão à nossa volta estão nos observando. O cristão, ele é muito observado. Por isso que o desafio é muito grande e ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque quem não é cristão, entre aspas, podem fazer o que quer e nunca vão ser censurados. Mas o cristão, todos vão olhar para ele e se ele cometer alguma falha, fizer alguma coisa que venha comprometer a sua comunhão com Deus, o seu testemunho, alguém vai olhar para ele com um olhar diferente. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 22 anos em uma empresa e eu percebi durante esses anos que ali trabalhei, alguns cristãos que não exalavam o cheiro de Cristo. E essas pessoas muitas vezes eram ridicularizadas, às vezes alguém não queria ouvir ele pregar a palavra, porque nós pregamos a palavra de Deus com a boca, com os lábios, mas a maior pregação é com o testemunho. Então, quando nós resolvemos fazer o que é certo, independente se todos fazem errado, né? Eu me lembrei de uma história de um determinado diretor de uma empresa que estava procurando alguém para colocar em um cargo de liderança. E convidou um cristão e disse a ele que ele fosse para as docas para receber ali um carregamento e disse, olha, vão chegar nesse carregamento 20 engradados e você só vai colocar que chegou 10. E já está tudo certo comigo e com o chefe lá do departamento. E aquele cristão olhou para aquele diretor e ficou sem entender. Né? Um diretor pedir para ele fazer alguma coisa errada. E como ele olhou para aquele diretor de uma forma diferente, o diretor disse, vá para casa e amanhã você volta com essa resposta. E ele foi orar a Deus e quando ele voltou, ele disse àquele diretor, infelizmente eu não vou poder fazer o que o Senhor pediu. Ele disse, mas você está perdendo uma oportunidade muito grande de ser promovido nessa empresa e você está fazendo o que eu estou mandando. E ele disse, mas o que o Senhor está mandando eu fazer é errado e eu não posso ir de encontro aos meus princípios. Então o cristão, independente das ofertas,
ele não pode deixar que os seus princípios eles sejam quebrados, ainda que isso venha causar lá na frente algum prejuízo financeiro, alguma perca de amigos ou pessoas influentes, porque o cristão ele deve ser autêntico. E no resumo, né, desse relato, aquele diretor disse: eu já estava preocupado, porque eu já tinha chamado outras pessoas e todos aceitaram em fazer a coisa errada. Mas você verdadeiramente tem demonstrado que é uma pessoa de confiança. Era um teste, não era? Era um teste que ele estava sendo submetido. E ele foi aprovado e foi promovido. Então vejam que vale a pena ser fiel, ser realmente uma testemunha de Cristo, porque em nada o cristão perde se for fiel a Deus. Não se preocupe com se pessoas vão lhe questionar, se pessoas vão dizer: mas você só quer ser o diferente. Alguns até têm uma ousadia maior de: você só quer ser o santo, só quer ser a santa, só quer ser o melhor ou a melhor. Se estamos fazendo isso para a glória de Deus, com certeza nós seremos extremamente abençoados por Deus. E Deus vai abençoando e as coisas vão fluindo e a gente vai ser verdadeiramente luz em meio às trevas, porque hoje em dia é muito difícil ter pessoas que querem realmente fazer o certo. Muitos até aproveitam uma oportunidade para fazer o errado, mas que o cristão que quer realmente exalar o cheiro de Cristo, ele tem que fazer o certo onde quer que ele esteja. São muitas propostas, né, pastor, para você. Às vezes é mais fácil você se adequar à linguagem que eles utilizam, às vezes é mais fácil participar das brincadeiras que são faladas lá no meio das rodas e tudo mais, porque ninguém vai lhe censurar, né, se você for contra isso daí, né? É verdade. E principalmente se você perder essa essência, porque quando você não tem a essência no ambiente de trabalho, ou na universidade, ou na escola, essa essência de um cristão autêntico, que exala o cheiro de Cristo, as pessoas não vão lhe respeitar. Muito pelo contrário, as pessoas vão lhe censurar, as pessoas vão vir com brincadeiras, né, que foge do nosso cotidiano como cristão. Agora, quando você é um cristão que é preocupado em agradar a Deus, independente se vai perder amigos ou não, você percebe que eles respeitam. Agora, quando você perde esse respeito, é porque alguma coisa está faltando em mim. Que às vezes alguém sempre quer colocar a culpa no outro. Aquele rapaz brinca demais, aquela moça brinca demais, mas você não parou para perceber que você deu cabimento para que as pessoas pudessem brincar daquela forma. E quando você realmente exala o cheiro de Cristo, eu tive várias oportunidades nesses 22 anos que trabalhei de me aproximar de grupos para poder estar ali comunicando, dando alguma orientação, e eu de longe percebia que eles não estavam tratando situações do cotidiano do trabalho, mas estavam em algumas brincadeiras ali que não eram salutar. Mas, graças a Deus, quando eu chegava, automaticamente se cessavam as brincadeiras. E eu glorificava a Deus, porque eu via que verdadeiramente eles respeitavam, não pelo cargo que exercia, mas pela postura de cristão que fazia toda a diferença. Então vale a pena. Vale a pena, e nesse mundo que estamos vivendo, vale muito mais a pena ser um cristão autêntico, porque as pessoas estão carentes de pessoas que são fiéis e honestas nesses últimos dias. Amém. Amém, pastor. A gente já tem outra pergunta aqui. O Senhor vai me ajudar a falar o nome desta pessoa. Luclécia Francelino. Acertei? Muito bem, faça a pergunta. Senhor. Amém. A minha pergunta é como um bom testemunho pode impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor?
Tudo que nós, né, fazemos em meio à sociedade vai causar um impacto positivo ou negativo. Então, a gente observa que se nós verdadeiramente, né, conseguimos passar para as pessoas as nossas virtudes que eu digo através de Cristo, claro, se nós conseguimos passar isso para as pessoas vão ver em nós que Cristo está conosco. E Cristo nas nossas vidas, nós sabemos que o resultado disso é bênçãos da parte do Senhor, porque a mão do Senhor está estendida, né, na vida daqueles que honram a Ele. Né, a Bíblia diz, né, se nós honrarmos ao Senhor, Ele vai nos honrar. Né, voltando um pouco, sem ser muito repetitivo, mas a época que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de receber algumas promoções, né, pelo fato de eu estar demonstrando para os meus líderes que eu não fazia parte do convívio dos demais. Eu estava ali no meio social com eles, mas eu fazia a diferença. E isso impactou, porque outros começaram a querer seguir esse mesmo caminho. Então nós somos exemplo para outros. E o exemplo tem que ser um exemplo positivo, né? E esse exemplo positivo é seguindo a Cristo, independente do local que nós estejamos. Na faculdade, nós observamos hoje que, infelizmente, né, dado as ideologias, muitos estão se deixando influenciar, muitos estão se deixando levar, mas aquele que realmente continua firme nas suas convicções, alguém olha para ele e diz, ele é diferente, ela é diferente. Eu tive a oportunidade de participar, de estar em uma cerimônia fúnebre de um jovem de 24 anos, lá da área, recentemente, aproximadamente um mês. E naquela ocasião, a gente deu a oportunidade para os familiares falarem e estava ali um grupo de professoras da Universidade Federal. E uma delas disse, eu posso só trazer uma palavra? Eu disse, diga. Ela disse, o tempo que esse jovem passou na faculdade, na minha disciplina e na disciplina dos demais professores, todos nós notávamos nele que ele era diferente. Ele não compactuava dos demais, com que os demais jovens faziam. Então vejam que o cheiro de Cristo, né, o caráter de Cristo impactou não só os alunos, mas até as professoras daquela faculdade. Então, se nós conseguirmos realmente, aonde estivermos, exalar o cheiro de Cristo, vai impactar, e pessoas que não professam a nossa fé podem professar, podem aceitar a Cristo, porque verdadeiramente vai ver que existe a diferença em quem serve a Deus e a quem não serve. Glória a Deus. E, pastor, a gente tem alguns personagens bíblicos, né, que foram testemunhos, assim, tiveram exemplos de bons testemunhos para aqueles que estavam ao redor deles, né? O senhor poderia destacar alguns? Eu vou destacar um que é muito conhecido e que ensina muito, né? Que é o jovem Daniel. Daniel é uma referência, né? Ele se colocou no coração, ele propôs no coração não se contaminar, né? Ele estava distante da família. É logo o primeiro nome que vem à mente, assim, né? Quando a gente fala de bom testemunho, a gente já pensa em Daniel, né? É verdade, porque realmente ele tinha tudo para dar errado no sentido de adorar a Cristo na beleza da sua santidade. Porque hoje a gente observa que alguns jovens e até irmãos, quando está no ambiente de trabalho ou no ambiente escolar, às vezes perde a característica de Cristo sob a alegação de, mas aqui todo mundo faz. Aqui é muito difícil ser fiel a Deus. Aqui funciona desse jeito, né, pastor? Funciona assim, se eu não agir como eles, eu não vou fazer parte do meio, eu não vou me relacionar com eles. Mas veja que Daniel, ele tinha uma convicção. E ele mesmo distante dos seus pais,
mesmo distante da família, mas ele disse, eu não vou me contaminar. Eu vou continuar fiel a Deus, aos meus princípios. Então, aonde quer que você vá, lembre-se, a família não está, os amigos não estão, mas Cristo vai estar com você. E você vai ser sempre uma referência. Aonde quer que você chegue. Seja, como eu disse, um ambiente escolar, trabalho, alguém vai olhar para você e vai dizer, aquela jovem é diferente, aquele jovem é diferente, aquele irmão, ele é diferente. E assim como Daniel, ele teve muitas conquistas. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Ele resolveu não se contaminar. E lá na frente exerceu cargos de liderança. Deus abençoou ele de maneira poderosa, ao ponto de dar aquele grande livramento, né? De ser lançado ali. Isso. E passou aquela noite e nenhum mal sobreveio sobre a sua vida. Então, ser fiel a Deus é sinônimo de ter a proteção de Deus. Ser fiel a Deus é sinônimo de ser cuidado por Deus. Ser fiel a Deus é sinônimo de ser reconhecido como uma testemunha de Cristo. E não alguém que não tem as características de Cristo. Então vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. E como é que a gente pode fazer para que as más influências não nos prejudiquem, não nos contaminem? Qual é a dica que o senhor dá aí para os jovens, quando chegar aquela pessoa que tem aquele comportamento meio diferente, que quer colocar aquelas conversas, como é que a gente deve reagir, pastor, nesses casos? Isso é muito comum, porque as pessoas que não têm compromisso com Deus não quer que nós tenhamos também compromisso com Deus. Tem gente que não se contenta, né, pastor, só com o fato de a gente dizer não. Ela tem que fazer o outro dizer sim à proposta, tem que dar um jeito de perverter, né, o caminho da pessoa. E é por isso que é importante, muito importante, nós sermos seletivos, né, nas nossas amizades. Nós precisamos ser seletivos, não vamos discriminar ninguém, claro que não. E nem vamos ser antissocial, nunca, jamais. Mas temos que impor limites. As pessoas que estão ao nosso convívio precisam saber que nós não compactuamos do que eles fazem e não concordamos com o que eles praticam. Né? Como a palavra diz, Cristo ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, por isso que no Salmo 1 ele diz que nós não devemos recebermos conselhos de ímpios e nem se assentar na roda de escarnecedores. Porque se nós nos assentarmos na roda dos escarnecedores, nós vamos sermos impactados pelos conselhos errôneos. Então eu preciso ter uma postura de que eu não posso estar me envolvendo com pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu falo, boa tarde, boa noite. Passei pelo ambiente de universidade e muitos jovens, muitas pessoas ali, né, não comungavam da minha fé. Falava com todos, em algum momento participava de trabalhos em grupo com todos, mas sempre fazia questão de deixar posto a minha colocação em relação aos diversos temas. E nós não podemos termos receio de falarmos quem somos, em quem acreditamos, qual é a nossa regra de fé. Porque às vezes a gente fica limitado a, mas será que não vão me aceitar? Vão virar chacota? Será que eu vou ser motivo de chacota? Não, com certeza não. Muito pelo contrário, você vai ser um referencial. Você vai ser uma luz em meio às trevas. Então nunca compactuar, nunca se deve compactuar de maus conselhos. Se viu que a pessoa está conversando e está trazendo algum assunto que está fora daquilo que eu acredito, eu de forma educada digo,
a ele que aquele assunto não cabe nós estarmos tratando. Se a pessoa é realmente sua amiga ou seu amigo e considera você, ele não vai ficar chateado. Muito pelo contrário, através dessa sua negativa, ele vai entender, olha, ela realmente é diferente. Ele realmente é diferente. E também, poxa, se ficar chateado, infelizmente, é melhor deixar o outro chateado do que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, né? É verdade. E como testemunha de Cristo, né? E estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas que venceram através do seu testemunho, como eu disse, Daniel venceu por não querer se contaminar. Então a gente observa que muitos vão olhar o nosso testemunho e vão glorificar a Deus através das nossas vidas, porque toda honra e toda glória é para o Senhor. Amém. Né? Toda honra e toda glória é para Ele. Mas algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer, aquela moça é diferente. Olha a forma que ela fala. Olha a forma que ela se comporta. Olha as atitudes dela em meio aos outros jovens que estão envolvidos no pecado e nas coisas desta vida. Então, verdadeiramente, pessoas, vidas, vão aceitar a Cristo através apenas do seu testemunho. Amém. Glória a Deus. E quando você realmente exala o cheiro de Cristo, o cristão, acredito que muitos jovens aqui que estão, e também aqueles que estão assistindo o programa, com certeza já receberam alguma ligação de alguém não crente e disse, olha, eu estava querendo receber um conselho de alguém e na minha mente só veio você. Ora por mim, né? Então veja, ore por mim, porque via que realmente você era uma pessoa que mostrava a diferença. Agora, quando você não mostra a diferença, alguém passa por você 10 vezes e não consegue sentir cheiro nenhum, porque você já está tão envolvido com as coisas deste mundo que não consegue mais fazer a diferença. Porque ser sal da terra e luz do mundo não é fácil, mas é possível porque o Senhor está para nos ajudar. Amém. Glória a Deus. E agora a gente está com uma conversa muito boa, mas a gente vai para uma pausa rapidinha para a gente começar o próximo, nessa próxima quiz bíblico, né? Já falhou aqui a memória, estava prestando atenção na conversa, né? Porque estava tão interessante. E a gente vai para o Interação do Zap. Roda a vinheta. É isso aí, esse é o quiz bíblico Interação no Zap. Você já conhece, a gente simula aqui uma conversa entre dois personagens bíblicos. É claro, uma simulação, ninguém tinha Zap na época, né? Mas aí a gente vai simular essa conversa e aí vocês vão tentar descobrir quem são os personagens que estão conversando e a história que está sendo contada, tá bom? Vamos lá? Quem é que vai primeiro? Quem é que está atrás no placar? Área 3, então a gente vai primeiro com a área 3, tá certo? Para vocês empatarem aí, tá? Vamos lá. Interação no Zap 1, na tela, personagem 1. É você o servo de Saul? Sim, sou eu mesmo, às suas ordens. Ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Sim, existe um neto dele que é aleijado dos 2 pés. E onde ele está agora? Está em Lodebar. Quem? E aí, gente? Vamos lá? Mefibosete. Diz teu nome, mulher, primeiro? O meu é Ellen, sou da área 3, né? Como já foi apresentado. Mas aí tu tem que descobrir quem são os dois que estavam conversando sobre esse personagem que você citou. Olha. Teu Me nome? ajuda aos universitários. Se não me engano foi Zípora e Davi conversando. Isso aí. Isso mesmo? Muito bem. Tem certeza? Eu tenho. Agora também eu já respondi. Como é teu nome? Lucas Ribeiro, da área 3. Lucas, da área 3. Então tá 2-2 agora. Vamos passar lá para a área 36. Interação no Zap 2, tá aí na tela. Vamos lá, personagem 1, vocês vão ter que descobrir, tá certo? Havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha uma só ovelha, que ele havia comprado. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico e esse não quis matar um dos seus próprios animais para a refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre,
matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Esse homem é você. Quem são? Quem é que está conversando? O microfone tá E aí? aí? Tá. Vamos lá? Davi, o profeta da época. Teu nome? Júlio Henrique, da área 36. 36. Davi, o profeta da época. E o profeta qual? Qual era o profeta? É. Diz aí qual era o profeta. Pode ser. Davi, o profeta. Faltou só o profeta. Só tá faltando o nome do O profeta. profeta era Natan. Como? Natan, Tem certeza? tenho. O nome do meu filho, Natan. É isso aí, muito bem. Agora tá 3-3, é isso? 3-2. 3-2. Pra quem? Então eu vou dar a oportunidade a quem tá atrás do placar pra poder... a vocês, né? Da área 3. Então vamos lá. A interação no Zap 3, vamos lá, personagem 1. Fiquei sabendo que o senhor está dando uma festa por causa da volta do meu irmão. Sim, foi. Faz tantos anos que trabalho para o senhor como escravo e nem um cabrito o senhor me deu para me alegrar com meus amigos. Mas seu filho aí desperdiçou tudo que era do senhor gastando dinheiro com prostitutas e agora ele volta, o senhor manda matar um bezerro gordo. Mas meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu também é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar nossa alegria. Pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Quem é que está conversando aí no Zap? É a história do filho pródigo. Nome? Priscila, da área 3. A história do filho pródigo, o filho mais velho, com o seu pai. Então seria a conversa do... Do irmão mais velho com o pai. Tem certeza? Absoluta. 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 Tá bom. Absoluta. É isso aí mesmo, é a história do filho pródigo, né? Seria o irmão mais velho conversando com o seu pai. Tudo certo aí, 3-3, todo mundo ficou feliz, alegre, ninguém ficou chateado. Amém. E agora a gente vai ouvir mais um hino pela cantora Maria Eduarda. Daqui a pouco a gente vai para um breve intervalo. É bem rapidinho mesmo, não sai daí. Vamos louvar? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Quantas vezes falei, não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus. Eu bem sei, eu quisera ser puro e mais santo, dos meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizesses na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Aleluia. Reconheço que oro tão pouco e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo em que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais pura e mais doce que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser do que queres que eu seja, meu Deus. Aleluia. Me ajuda, Senhor, me sustenta.
ajuda, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Atenção, e o Espaço Jovem está de volta, né? Nós já estamos no nosso último bloco aqui. Eles ficam perdidamente Até tristes, os músicos porque a conversa está muito boa, até os músicos, até o baixo aqui ficou triste também. E a gente ainda tem muitas dúvidas a esclarecer, né, pastor? O pastor disse aqui, tô querendo responder, e os meninos estão querendo perguntar aqui, e a gente vai dar continuidade. E a gente vai dar continuidade ao nosso tema. Estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, né? E a gente já vai de pergunta na plateia, o pessoal dos jovens estão querendo perguntar. Nossa irmã Priscila, da área 3, não é isso? Paz do Senhor, Priscila da área 3. Sempre estamos rodeados de testemunhas, mas até que ponto nós podemos exercer a nossa liberdade em Cristo sem ferir a consciência dos que não professam da nossa fé? Olha aí, muito boa, né, pastor? Muito boa essa pergunta. Primeiro, esclarecer que nós vivemos em um país que é laico, né? Onde qualquer um pode professar a sua fé, né? A sua crença, porém ninguém pode impedir que nós venhamos professar a nossa. Então, em algum momento, algumas pessoas que não professam a nossa fé podem se sentir, né, um pouco incomodadas, mas nós não podemos, né, em relação ao incômodo de alguém, deixarmos de termos o nosso compromisso com a nossa fé cristã, que, como eu disse, o país que nós vivemos nos permite que possamos professar a nossa fé. Isso, de maneira nenhuma, pode nos deixar, né, incomodados de professarmos a nossa fé, porque nós temos a liberdade de professarmos que nós cremos num Cristo, um Cristo que veio a este mundo e nos salvou do pecado e que nos transformou não só por fora, mas principalmente por dentro. E isso vai causar um incômodo, mas que isso não venha nos deixar constrangidos de pregarmos e anunciarmos a palavra de Deus. É claro que tudo isso com bastante habilidade, com sabedoria, para não afrontar a fé de ninguém, né? O nosso testemunho não é para afrontar a fé de ninguém, sim para mostrar para as pessoas que nós temos o nosso compromisso com Deus e não vai ser porque alguém vai se incomodar que eu vou deixar de professar a minha fé. Mas volto a dizer, tudo isso com habilidade, sem querer afrontar a ninguém, mas o evangelho que nós seguimos é um evangelho que muda, que transforma, e algumas pessoas não vão aceitar isso. Mas o Senhor, Ele vai nos ajudar a, num momento como esse, caso venhamos ter algum conflito, sempre vai prevalecer a palavra de Deus, que é a verdade. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, pastor, a verdade ela precisa ser dita com amor, mas o amor não pode impedir a verdade de ser dita, né? Então a gente precisa saber que eventualmente, com muito respeito, a gente fala, a gente respeita, mas eventualmente em algum momento vai confrontar o pecado, né? Verdade, até porque hoje em dia se fala muito em amor. Isso. Amor, amor, amor. Mas nós entendemos que esse amor que Cristo, Ele, na cruz do Calvário, demonstrou para nós todos, é o amor, né, que faz com que nós venhamos mudar, que nós venhamos sermos transformados. Cristo é a essência do amor, podemos dizer assim, mas Ele, enquanto estava na terra, Ele em algum momento foi muito, né? Em algum momento não, Ele foi muito questionado por alguém,
muitos quiseram acusar, apontar, mas ele permaneceu no propósito que era ir até a cruz para poder seguir a ordem de Deus para ele naquele momento. E ele foi fiel até a cruz, independente se gostavam ou não gostavam. Então, o jovem, o cristão dos dias atuais, ele precisa também seguir a sua caminhada olhando para Cristo e não se preocupando com o que as outras pessoas vão pensar. Amém. Pastor, como é que o jovem pode testemunhar nas redes sociais? Como é que ele pode fazer do ambiente virtual também um ambiente de evangelização? As redes sociais hoje é uma ferramenta de evangelismo muito boa, mas em algum momento, se for mal utilizado, pode prejudicar o nosso testemunho para as pessoas. Eu costumo dizer que quem fala muito tem uma grande probabilidade de errar muito. Quem se expõe muito tem uma grande probabilidade de se expor de maneira errada. Então tudo, a Bíblia diz que deve ser feito com ordem e com decência. Então se eu quero se utilizar das redes sociais para evangelizar, eu preciso entender que aquela ferramenta que é as redes sociais tem que glorificar a Deus, primeiramente. Então hoje as pessoas estão se utilizando das redes sociais não para evangelizar, para glorificar a Deus, mas para ficar conhecido, para mostrar um grau de superioridade em relação a outras pessoas. E nós servimos a um evangelho de que sempre que tem que aparecer é Cristo, porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Mas a rede social, eu diria que é uma ferramenta muito importante, se ela for bem utilizada, sempre lembrando-se, se eu quero postar alguma coisa, eu tenho que postar e pensar antes, fazer algumas perguntas antes. Essa foto que eu estou postando vai glorificar a Deus? Essa minha fala vai glorificar a Deus? O meu comentário de alguma postagem vai trazer algo de bom para a pessoa que eu estou entrando ali no contraditório em algum momento? Porque se não for glorificar a Deus e não for ser algo que vá propagar o reino dos céus verdadeiramente como ele é, então essa postagem não vai surtir muito efeito. Mas se nós utilizarmos as redes sociais para estarmos pregando a Cristo, somente a Cristo, através de nós, porque Ele se utiliza de nós, mas sempre se lembrando, toda honra e toda glória para o Senhor. E também ter o discernimento de entender que nem todas as minhas postagens vão ser devidamente reconhecidas como uma postagem que está sendo boa, porque existem os críticos e eu tenho que ter a sensibilidade de entender que nem tudo que eu falo vai agradar a todo mundo. Todo mundo vai ter acesso, mas nem todo mundo vai se agradar. E eu tenho que ter a habilidade que eu não estou postando para discutir com ninguém, eu não estou postando para dizer que eu sou melhor ou menor do que ninguém. Para mandar nenhuma indireta. Não, eu vou postar, se alguém gostar e replicar, tudo bem. Se não, glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Também já temos uma pergunta aqui com o Lucas Ribeiro, da área 3. Pode ser, irmão Lucas? Pode ser, todo pastor ministro. Amém. A minha pergunta é, como um jovem cristão deve se portar às afrontas e conflitos no meio do ambiente de trabalho contra a sua própria fé? Que pergunta, muito boa, muito boa. E, de fato, é um desafio, porque hoje ninguém quer perder no sentido de comentários. Eu digo um comentário, se alguém não gosta do meu comentário e vem uma crítica, eu não quero aceitar aquela crítica. Então as pessoas que não professam a nossa fé, sobretudo no ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho não é o lugar
que é específico para evangelizar. Mas se Deus lhe colocou ali, é porque Deus tem um propósito também de você naquela empresa. Eu, como eu disse, trabalhei numa empresa e tive uma grande satisfação de ver muitas pessoas aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu não posso, utilizar do ambiente de trabalho para estar discutindo sobre religião, porque o que acontece às vezes de ter afrontas é porque ao invés de eu pregar a palavra, eu quero denegrir a fé do outro, ou eu quero discutir sobre religião com o outro no ambiente de trabalho. E isso não é salutar. Eu estou ali para pregar a palavra, se eu tiver oportunidade. Eu estou ali para, com o meu testemunho, mostrar para as pessoas que eu sirvo a um Deus que muda, que transforma. Mas nem todos vão aceitar. E eu, como eu não estou ali para afrontar a fé de ninguém, eu vou simplesmente conversar com ele de forma muito transparente. Não vou de maneira nenhuma estar entrando em discussões, em conflitos, e vou, no momento oportuno, com o meu exemplo, fazer com que aquela pessoa reconheça de que a fé que eu estou proferindo ali é a fé verdadeira. Porque eu, na época que eu passei algum tempo no Exército, em uma das companhias tinha uma frase lá que eu guardei até hoje. Isso há mais de 30 anos atrás, tinha lá: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, às vezes, se alguém quer discutir, se alguém não quer aceitar a nossa fé, eu não vou discutir com ele. Mas o meu exemplo vai fazer com que ele perceba de que eu estou realmente servindo ao Deus verdadeiro e fiel e que realmente é aquele que muda e transforma a vida de qualquer pecador. Amém, glória a Deus. E, pastor, a gente já caminhando para a finalização do programa, né? Eu vou dizer uma frase e o senhor fica à vontade para dizer aquilo que vier ao seu coração, né? A frase é: o meu testemunho como ferramenta para anunciar o Evangelho. Muito bem. O meu testemunho como ferramenta para anunciar o Evangelho. É importante dizer que Deus, quando Ele nos chama com um propósito, Ele nos chama com uma finalidade. E eu preciso ter essa convicção de que Deus me chamou para um propósito. Ele me chamou para que eu venha testificar das suas grandezas. Os heróis da fé, que estão no capítulo 11 de Hebreus, que nós discutimos e falamos aqui no início do programa, relata muito bem acerca do cristão dos dias atuais. Ele precisa, através do seu testemunho, através da sua postura, da sua conduta, sobretudo sobre a sua vida e a sua maneira de viver, testificar a mudança de vida, a sua convicção, porque através do seu testemunho, através da sua convicção, através da sua humildade, porque as pessoas estão em nossa volta. O tema de hoje, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então, às vezes, não precisa nem falar. Alguém olha e diz: um dia, quando eu for cristão, eu vou querer ser cristão como aquele jovem. Eu vou ser cristão como aquele irmão. Porque o testemunho falou mais alto do que as palavras. Porque as palavras, ela tem um efeito muito grande, mas o testemunho é que vai verdadeiramente mostrar que você verdadeiramente é um cristão autêntico e que procura agradar a Deus e sabe que há uma necessidade de testificar nesse mundo que existe um Salvador. Então eu diria que através do testemunho é muito importante. Eu diria que é mais importante do que as palavras, porque alguém pode dizer que é o que ele quiser, mas as suas ações é que vai demonstrar quem realmente você é. E se você é um cristão, que você possa exalar
o cheiro de Cristo, e aonde você passar, alguém possa sentir que Cristo mudou a sua vida e que transformou o seu caráter, porque o Senhor, lá nos céus, Ele vai estar se agradando das suas ações e das suas atitudes. Amém. Glória a Deus. O senhor poderia orar pela gente, pastor? Posso sim, e quero aproveitar também a oportunidade para agradecer, né, a Deus, agradecer também ao pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que tem proporcionado esse ambiente, né, um ambiente tão especial para os jovens e para todos nós. Para mim é uma honra poder estar participando desse programa e ter contribuído de alguma forma, né, dando a minha pequena parcela de cooperação para todos aqueles que estão participando do programa. Estou muito feliz de ter participado desse programa, assim como os jovens, né, quando o senhor anunciou que estava no último bloco, eles se sentiram já. Eu também estou me sentindo desta forma, mas eu quero agradecer a Deus e orar por todos que aqui estão e por todos que estão assistindo o programa. Oremos. Bendito Deus, Pai Santo, queremos nesta hora, Senhor, agradecer a Ti, ó Deus, e Te pedir, ó Pai, que o Senhor continue com a sua mão estendida na vida de cada jovem que aqui está, todos que estão participando deste programa. Abençoa, Senhor, o presbítero André, a irmã Camila, os músicos que aqui estão. Continua, Pai, abençoando e ajudando que possamos sermos cristãos autênticos, que possamos, Senhor, exalar o cheiro de Cristo e que possamos seguirmos como uma fiel testemunha do Senhor. Para a glória do Teu nome nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, é isso aí, glória a Deus. Nós queremos agradecer e, como sempre, agradecemos a você daí de casa que tem nos assistido, a sua audiência. Muito obrigado por estar conosco sempre aqui no Espaço Jovem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queremos mandar a saudação para os irmãos que sempre nos assistem, estão aí sempre ligadinhos e nos encontram aí pelas áreas, por todos os lugares. Pedro, né? Pedro Alves, né? Ah, sim, mandar uma saudação especial ao presbítero Pedro Alves, de lá da área 17, Congregação Novo Timbi. Presbítero Pedro, servo de Deus, um patriarca, está sempre nos assistindo. Deus abençoe a sua esposa também. Deus abençoe em nome de Jesus ali a toda a família. Queremos agradecer também a área 3. Deus abençoe aos jovens da área 3. Amém. Estão felizes? Sim. Amém. Aos jovens também da área 36. Deus abençoe. Muito obrigado. Estão felizes também? Sim. Está todo mundo feliz, está todo mundo alegre. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são mais do que especiais para nós. Amém. Amém. Também queremos agradecer a cantora, Maria Eduarda. Eu que agradeço. Que venha mais vezes, né? Também aos músicos. Deus abençoe vocês. E para finalizar o Espaço Jovem de hoje, nós vamos de louvor com a irmã Maria Eduarda. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente ler a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória
condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Adore ao Senhor na sua casa, exalta o nome dele. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador,